Vamos falar novamente com a Era Vargas agora, falando sobre a economia e sociedade na Era Vargas. O Vargas, de maneira geral, ele fez medidas altamente intervencionistas na economia. Primeiramente, ele estabilizou a cafeicultura, proibiu o plantio de novas mudas por 3 anos a partir de 1930, que foi quando ele subiu ao poder, né? Em 1931, ele queimou bilhões de sacas de café estocados em armazéns do governo para estabilizar o preço, né? O preço do café, né? Qual é o objetivo, né? Evitar nova crise de superprodução e recuperar o preço do produto no mercado. Porque como você tinha uma superprodução imensa, né, de café, um estoque imenso de café, o preço estava baixíssimo, então isso quebrou milhares de cafeicultores por aí. Então, em 1931, eles são forçados a queimar esses milhões de sacas de café estocadas para ver se recuperava o preço no mercado externo. No fim das contas, o Vargas consegue encerrar seu governo com um balanço positivo para o café, para o algodão, porque ele também vai diversificar a agricultura, né, para amenizar a dependência só no café. Então, no fim, ele consegue estabilizar um pouco a agricultura. Ele era preocupado com a agricultura, né? Mas só que ele incentiva muito a industrialização. Qual era o modelo de industrialização que ele adota? O modelo de industrialização por substituição de importações. Ou seja, ele queria substituir o que era trazido de fora com uma produção nacional. Então ele taxava a importação de produtos industrializados do exterior, né, e diminuía os impostos sobre a indústria nacional, exatamente para os produtos nacionais conseguirem tomar o lugar dos produtos estrangeiros no consumo brasileiro, né? Então isso é para exatamente substituir as importações, né? Diferentemente daquele modelo lá de plataforma de exportações, que exatamente você traz o capital estrangeiro, é diferente, né? Isso aqui você vai valorizar a indústria nacional e vai taxar as importações. E ele também, para formar a indústria de base, né, ele vai intervir bastante, porque não é um setor que interessa muito a iniciativa privada. Então ele vai criar as empresas estatais com esse fim, né? É o início do estatismo, né, da Era Vargas. Então o estatismo é a atuação do governo como se fosse tipo uma empresa em certos ramos da economia. Então ele vai criar a Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, na área da mineração. A Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que eu já falei antes, né, em 1941, para a produção de aço, a metalurgia, né, que foi fundamental para a industrialização do país, que eu já falei também. E também vai surgir a característica trabalhista, né, o trabalhismo do governo, que é justamente essa criação dessas leis trabalhistas, né, para favorecer o trabalhador. Isso foi uma característica muito forte da Era Vargas, né? Porque o êxodo rural fez com que a mão de obra nas indústrias, nas cidades, crescesse, e também crescesse a pobreza, a miséria, enfim, nas cidades, porque nem sempre as pessoas conseguiam encontrar emprego, enfim. E os operários, eles eram um grupo cada vez mais expressivo na população brasileira. E o Vargas, ele não era burro, ele não ignorou essa importância. Por isso que ele vai passar muitas legislações para adereçar as necessidades desse grupo, né? Porque ele sabia que se ele não... Assim, o grupo também lutou bastante por melhorias na sua qualidade de vida, enfim, mas o Vargas também deu muitas coisas para eles por medo exatamente de instabilidade, etc. Então, a promoção de legislação social e trabalhista voltada para esse grupo. Surge o trabalhismo, né? Então, nessa época também, daqui do Estado Novo, né, ocorreu a consolidação das leis de trabalho, a CLT. As legislações trabalhistas mesmo, né? Que foi a reunião e ratificação dos direitos trabalhistas conquistados anteriormente. Então, não foi exatamente como se ele estivesse criando um monte de leis trabalhistas novas do zero, né? Mas ele estava exatamente confirmando as leis trabalhistas existentes e reunindo eles num só documento, com um instrumento legislativo próprio, uma característica própria, né? Uma coisa que exatamente visava especificamente o trabalho, né? E tinha uma certa inspiração na Carta do Lavoro lá do regime fascista. Que exatamente não só que assim, a Carta de Lavoro não era uma lei, etc. Só que era um instrumento, né, que tinha que falava especificamente sobre o trabalho, e a CLT se inspirou nesse aspecto. E também ele tinha um populismo contundente, né, o Vargas. Ele queria vender sua imagem de pai dos pobres, que ele era que favorecia o povo, e ele era realmente um líder muito carismático, né? Ele gostava de alimentar a sua imagem, oculta a personalidade dele, né? Então ele vai fazer muitas medidas para ganhar o apoio dessa maioria, né? Das massas. Por isso que ele era populista, né? E como é que foi então o fim da ditadura de Vargas e como é que ele sai do poder, né? Lembra que anteriormente tinha falado que ele começa a perder apoio, né? E ele vai começar a liderar a abertura política em 1945? Como é que acaba o Estado Novo, então, né? O Estado Novo vai acabar quando, em fevereiro de 1945, o Vargas fixa um prazo para a eleição presidencial, ou seja, dezembro do mesmo ano, e concede anistia ampla a todos os condenados políticos. Alguns condenados políticos famosos da era Vargas: Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz,
Plínio Salgado. Então, assim, um bando de gente que ele prendeu e agora ele tá anistiando. E nessa época, a vida partidária renasce. Vários partidos foram fundados. União Democrática Nacional, UDN, esse partido aqui vai ser muito importante. O Partido Social Democrático, o PSD, também vai ser importante. O Partido Trabalhista Brasileiro também vai ser importante. E é fundado por Vargas. O PSP, o Partido Social Progressista, e o Partido Comunista do Brasil é posto na legalidade. Que ele foi fundado em 22, só que em 1945 ele é finalmente posto na legalidade. Nas eleições presidenciais de 1945, né, que marca o fim do Estado Novo, né, concorreriam 3 candidatos. O general Eurico Gaspar Dutra, pelo PSD e PTB, contava com o apoio de Vargas, o brigadeiro Eduardo Gomes pela UDN e Edo Fiuza pelo Partido Comunista do Brasil. Só que aí o Vargas, né, apesar dele estar apoiando o Dutra, ele era ambíguo, né? Ele apoiava, só que ele também estimulava o movimento popular que pedia para que ele permanecesse no poder. Era o queremismo, né? Que vem da frase de exaltação, né? A frase de efeito, né, desse movimento, que é o queremos Getúlio, né? Que eles queriam que o Getúlio ficasse lá e tal. E o PCB e o PTB apoiavam, né, esse movimento. E aproveitando desse prestígio, né, o Vargas vai passar a lei antitrust em julho de 1945. Essa lei limitava a entrada de capital estrangeiro no país, alarmando empresas estrangeiras em território nacional. Vamos ler nas entrelinhas aqui, né? Vamos começar a ler nas entrelinhas. O Vargas sabe que ele estava sendo apoiado pelo PTB, que é o partido dele, né? E também pelo PCB, Partido Comunista do Brasil. E ele então passa essa lei antitrust que tinha exatamente uma coisa que os comunistas gostavam muito, né? Que limitar a entrada de capital estrangeiro no país, nessa coisa anti-imperialista e não sei o quê. Então, assim, o pessoal da oposição, principalmente da UDN, estava temendo que o Vargas, por causa dessa que ele tinha passado essa lei antitrust aqui, ele armava uma permanência no governo com a ajuda dessa base de apoio que ele tinha. Então, ele é derrubado, ele é tirado do governo em outubro de 1945, quando tropas lideradas pelo general Góes Monteiro e o Eurico Gaspar Dutra cercaram o Palácio do Catete. Aí ele vai e renuncia, e a presidência é entregue temporariamente ao presidente do STF, nessa época. Aí o Getúlio Vargas vai preservar o seu prestígio político, ele não sai na desgraça, né? E tanto que ele está entre os senadores eleitos em 1945. E depois ele vai ser eleito democraticamente presidente de novo em 1950, para você ver como o povo realmente tinha ele com uma imagem muito boa, né? Aí, com essas eleições de 1945, vai ocorrer a redemocratização do Brasil e o início da Quarta República Brasileira, que vai de 45 até 1964. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.